Você conhece essa sensação? A de estar cercado por tudo e ao mesmo tempo sentir-se profundamente distante de si. É o vazio que pulsa, mesmo nos dias cheios. É o eco do que você foi, sussurrando sob as ruínas do que já não faz sentido. É a amnésia da alma, a sensação de ter esquecido algo essencial, algo que vibra por dentro como um chamado sem nome. Você acorda e vive, mas algo está faltando. Um mapa, um norte, uma origem, uma missão que não foi deletada, mas apenas adormecida sob camadas de programação, medo e sobrevivência. Você sente isso nos momentos de silêncio, quando nenhuma distração consegue mais te enganar. Existe uma saudade que não pertence a nenhum lugar físico, uma lembrança que não veio da mente, mas da essência. Uma voz sem som que pergunta: por que você está aqui? Quem você realmente é? O que você veio ancorar neste plano? E você hesita, porque não sabe como responder, porque ninguém te ensinou, porque o mundo te moldou para esquecer. Nós chegamos aqui assim, despidos da memória cósmica, atravessando o portal da encarnação com o véu do esquecimento. Não por erro, por design. Esquecer a vastidão é o preço para experienciar a densidade. É o sacrifício necessário para que cada lembrança se torne uma conquista vibracional e não um dado automático. É a grande alquimia do espírito que se condensa em matéria para reencontrar a si mesmo através do contraste. Você não falhou. Você apenas esqueceu, e esquecer foi parte do plano. Porque quando você lembra, não apenas com o cérebro, mas com o corpo, com o campo, com a frequência, algo renasce, algo colapsa, algo se reconecta com o seu contrato original. Esse contrato que não foi escrito em papel, mas em luz, essa missão que não está em um diploma, mas impressa no seu DNA vibracional. E agora que você chegou até aqui, algo mudou. Esta transmissão não te encontrou por acaso. Ela foi atraída pela sua frequência, porque o seu tempo de esquecimento está acabando, porque a biblioteca cósmica começou a se abrir, porque os registros akáshicos já estão te chamando. Você não está sozinho. Nunca esteve. Seus guias estiveram com você em cada silêncio. O universo gravou cada passo seu, cada pensamento, cada escolha. Existe um registro vibracional de todas as suas jornadas, de todas as linhas do tempo em que você já respirou. Cada dor que você suportou, cada vida que você cruzou, cada promessa que fez antes de nascer. Tudo foi preservado. Nada foi perdido. O universo é o disco rígido da criação. E agora, ele está piscando dentro de você, dizendo: é hora de se lembrar, hora de acessar, hora de abrir o seu próprio arquivo. E você pode sentir isso. Pode sentir essa biblioteca viva se movendo em seu campo como uma espiral de luz pronta para te revelar tudo aquilo que você já é. Mas para acessar, você precisa atravessar o véu. Precisa calar o ruído da mente para ouvir o sussurro da alma. Precisa deixar que o campo fale, porque ele está falando. Ele está emitindo sinais, está rearranjando sua realidade, está te empurrando para dentro do sagrado. Mas você precisa se permitir, porque esse acesso não é um privilégio, é um direito de nascença que você esqueceu que tinha. E agora, o universo está te lembrando, está sintonizando sua frequência com a do seu contrato original. E talvez por isso tudo tenha começado a parecer estranho ultimamente. As pessoas não te entendem, as palavras são rasas, as metas que antes moviam agora parecem sem alma, porque sua alma começou a despertar. E quando a alma desperta, o corpo treme, a pele arrepia, a visão se expande, você começa a sentir as frequências, começa a notar padrões,
começa a lembrar fragmentos. E esses fragmentos vão se juntando, como peças de um quebra-cabeça cósmico que só pode ser montado com coragem. Você não precisa correr, mas precisa decidir. Vai continuar atuando a antiga versão de si ou vai reivindicar o que já é seu? Vai seguir fingindo que está tudo bem ou vai colapsar o véu com um sim vibracional? Porque esse é o rito de passagem. E você sabe disso. Porque já sentiu, já sonhou com isso, já viu sinais demais para negar. O universo te preparou para esse momento. Cada dor que você atravessou foi um código. Cada desilusão foi uma purificação. Cada perda foi uma liberação vibracional. Você não perdeu nada. Você foi sendo esvaziado para caber em si, para poder acessar o que sempre foi seu. E agora, esse campo está se abrindo diante de você. A biblioteca cósmica pulsa, os portais internos se expandem, seus guias sussurram com mais força. Você está sendo chamado não para buscar respostas fora, mas para lembrar o que você já sabia antes de chegar aqui. Essa é a sua soberania. Este é o seu trono vibracional. Você não veio para sobreviver, veio para integrar, veio para iluminar, veio para cumprir o que prometeu. E você prometeu se lembrar. Você prometeu não se perder. Você prometeu despertar quando ouvisse o chamado. E ele chegou. A amnésia acabou, a ativação começou. E nos próximos blocos vamos atravessar juntos os portais da lembrança. Porque o que te aguarda sempre foi seu. Existe uma memória que respira. Você não a vê, mas ela envolve tudo. Vibra ao seu redor como uma rede invisível de significados, frequências e histórias que não se perderam. Ela não está no céu, nem em um livro escondido nas nuvens. Ela está aqui, agora, pulsando no vácuo quântico, entrelaçada na estrutura da realidade, como um campo sagrado que tudo observa, tudo registra, tudo mantém. É a biblioteca viva do cosmos, é o Akasha. E você tem uma página inteira escrita nela, um arquivo energético que é só seu, um registro não apenas do que você fez, mas de quem você é, de quem você sempre foi, de quem você está se tornando. Imagine por um instante que o universo é um organismo consciente e que cada átomo seu carrega a memória. Cada átomo sabe, cada partícula carrega a lembrança da luz que você foi, dos contratos que você firmou, dos dons que você decidiu ancorar, dos desafios que você aceitou enfrentar nesta encarnação. A ciência moderna chama isso de ponto zero, ou campo de informação primordial. Ele não é uma ausência, é plenitude, é o pano de fundo sobre o qual toda manifestação se desenrola. É nele que a superposição de possibilidades vibra, até que sua consciência, através da coerência vibracional, colapse uma delas em forma. E tudo isso é feito com base nos dados que esse campo já contém sobre você. É uma dança de ressonância, de sintonia, de permissão. O campo só responde àquilo que está em harmonia com sua assinatura vibracional mais profunda. Mas o que acontece quando sua consciência está desconectada de quem você realmente é? Quando você esquece seu nome vibracional original? Quando você caminha pela vida com amnésia espiritual, repetindo padrões herdados, preso em loops emocionais que não são seus, guiado por arquétipos que não foram escolhidos, mas impostos, o campo ainda está lá, os registros ainda existem, mas eles se tornam opacos, cifrados, inacessíveis, não por punição, mas por proteção, porque acessar a verdade quando você ainda vibra na mentira pode te destruir. A verdade é luz, e a luz revela tudo, inclusive aquilo que o ego preferiria manter nas sombras.
Por isso, os registros akáshicos não respondem à curiosidade, eles respondem à intenção pura, à frequência do coração sincero, ao chamado da alma que está pronta para se lembrar, para colapsar, para reintegrar, para reconfigurar sua identidade vibracional a partir do código original. Você sente esse chamado? Sente que há algo além do véu? Que existe um saber que não vem de livros, mas de dentro? Que certas verdades apenas ressonam como um eco familiar que desperta lágrimas sem razão? É o seu arquivo tentando emergir, tentando atravessar a barreira da sua mente racional para que sua consciência superior possa traduzir a luz em sabedoria, em direção, em cura. Mas como acessar essa biblioteca cósmica? Como abrir um livro que não tem página? Como abrir um livro que não tem páginas físicas, que não tem palavras, mas pulsa em pacotes de frequência pura? O segredo está na preparação do canal. Você é o canal. O corpo precisa estar limpo, a mente precisa estar quieta, o coração precisa estar alinhado. Não se trata de rituais complexos, mas de intenção alinhada com verdade. É sobre entrar em estado de coerência. É sobre dissolver as dissonâncias internas. É sobre ancorar uma vibração de reverência, de humildade, de entrega total. Quando esse estado é alcançado, o campo responde. Ele envia dados, não como frases, mas como códigos. Você sente, você vê, você sabe. É como se algo dentro de você apenas reconhecesse. E essa é a prova. A verdade nunca se impõe, ela apenas ressoa. E quando ressoa, transforma. Mas nem sempre essa transformação é suave, porque a verdade desestrutura. Ela implode crenças, ela desfaz máscaras, ela revela pactos inconscientes. Ela mostra as raízes ocultas da sua dor. E por isso, ela exige preparo, maturidade vibracional, coragem emocional. Você está preparado para saber? Para se lembrar? Para ver sua alma nua, sem filtros, sem narrativas, sem desculpas? Está pronto para acessar as linhas do tempo alternativas onde você já é o que sonha ser, mas que ainda não reconhece como possível? Está pronto para reconhecer que o que te separa do seu eu mais elevado não é o tempo, mas a frequência? Que toda informação que você busca já existe, mas só pode ser recebida quando você se eleva ao ponto de encontrá-la no mesmo plano vibracional? A biblioteca cósmica não é algo distante. Ela está em você, nas suas células, nos espaços entre os seus pensamentos, nos sonhos que você esquece ao acordar, nas sincronicidades que você ignora, nas intuições que você silencia. Cada fragmento do seu campo carrega dados. Cada emoção é uma chave. Cada lágrima é uma decodificação. E quanto mais você se alinha com sua verdade interior, mais você começa a se lembrar. O esquecimento começa a derreter. A névoa se desfaz. A linguagem do universo começa a fazer sentido. E você percebe que nunca esteve perdido, apenas adormecido, em pausa, em incubação vibracional, até o momento exato em que a sua frequência interna ressoasse com a chave do seu próprio portal. E esse momento é agora, porque se você está aqui, lendo essas palavras, é porque algo em você já acessou esse saber e está pronto para mais, para mergulhar ainda mais fundo, para abrir os arquivos ocultos, para decodificar sua missão, para recuperar seus dons, para sair do personagem e voltar a ser autor. E no próximo vídeo, vamos atravessar juntos esse portal,
porque o que está prestes a emergir é a lembrança viva da sua origem sagrada. Existe um chamado silencioso que apenas os preparados escutam. Um sussurro que atravessa o véu do visível e acende uma lembrança antiga no seu peito. É como se algo dentro de você soubesse que há uma porta. Uma porta que sempre esteve ali. Você sente isso, mesmo sem saber como, mesmo sem entender por quê. É como se houvesse um código adormecido em suas células, esperando o momento certo para ser ativado. E esse momento é agora. O acesso aos registros akáshicos não é privilégio de poucos. Não é dom, não é milagre. É rito, é frequência. É pureza vibracional que sintoniza a alma com a memória viva do cosmos. Você não precisa ser santo, mas precisa estar inteiro. Precisa estar limpo. Precisa estar presente. Tudo começa com a intenção. Mas não qualquer intenção. É a intenção do espírito, não a do ego. É a busca pela verdade, não pela curiosidade. É o anseio pela luz, não pela resposta. Você sente o peso do mundo em seus ombros? A exaustão de repetir perguntas sem encontrar sentido? O eco de uma vida que parece sempre girar nos mesmos ciclos? Então você está pronto, porque essa sede é o primeiro indício de que sua alma se lembra. E o primeiro passo é a preparação, um ato de reverência ao sagrado que habita em você. Não basta querer, é preciso ritualizar. Escolha um lugar onde o tempo se dissolve, onde o barulho do mundo não penetra, onde sua alma possa respirar. Acenda uma vela. Observe a dança da chama. Sinta a presença do fogo, do calor, da vida. Deixe que o aroma de um incenso antigo purifique os véus da sua mente. Inspire profundo. Expire devagar. Sinta-se envolto por uma esfera de luz dourada. Essa luz é sua proteção, é sua assinatura vibracional. Ela não permite invasões, ela só permite verdade. Peça à sua equipe invisível que se manifeste. Guias, mestres, protetores. Chame por seu eu superior, o arquiteto da sua encarnação. Diga que você está pronto. E então, venha o segundo passo, a clareza da pergunta. Não se entra numa biblioteca cósmica sem saber o que procurar. Você precisa definir a bússola. Qual dor deseja transmutar? Qual ciclo deseja romper? Qual bloqueio deseja dissolver? Perguntas como flechas, precisas, direcionadas ao cerne. Não pergunte, vou conseguir? Pergunte, o que dentro de mim ainda resiste à conquista? Não pergunte, quando vai acontecer? Pergunte, como posso me alinhar vibracionalmente para co-criar essa realidade? O campo responde à coerência, não à carência. E agora, o terceiro passo, a oração de abertura. Não é a palavra que abre os portais, é a vibração que a palavra carrega. Não é o texto decorado, é o som que reverbera do seu coração. Uma chave tonal precisa ser girada. Uma ressonância precisa ser alcançada. Inspire, traga a presença e diga com voz firme e alma aberta. Eu peço aos guardiões dos registros akáshicos, aos meus guias e ao meu eu superior, me concedam acesso aos meus registros sagrados, no nome do amor e da luz, para o meu bem maior e o bem de todos. Meus registros estão agora abertos. Sinta. Permita que essa frase entre em cada célula sua. Repita se for preciso. O campo vai te sinalizar. Uma leve pressão no centro da testa. Um arrepio sutil. Um silêncio denso. É o colapso da onda. É a abertura do campo. E então, o quarto passo, a recepção.
Esse é o mais difícil para a mente, porque não se trata de fazer, trata-se de permitir. Silencie, acalme o turbilhão. Não busque, não espere, não force, apenas esteja. A resposta não virá como voz de trovão. Ela pode ser um sentimento que te preenche subitamente, uma imagem que se forma sem esforço, uma frase que brota no pensamento como se sempre estivesse lá, ou um simples saber. Um saber que não pode ser explicado, apenas reconhecido. Confie. Confie mesmo que a mente duvide. Confie mesmo que não compreenda. O campo fala em uma linguagem que o coração traduz. E quando sentir que é hora de fechar, feche. Com gratidão, com presença. Diga em voz baixa ou apenas com intenção. Eu agradeço aos guardiões, aos meus guias e ao meu eu superior. Meus registros estão agora fechados. E sinta o campo. Como o fechar de uma flor ao entardecer. Comece com sessões curtas. Comece com perguntas simples, como se estivesse aprendendo a tocar um instrumento sagrado. Porque está. Cada acesso é um ensaio. Cada ensaio fortalece seu canal. Como a neuroplasticidade do cérebro, sua alma também aprende novos caminhos. Sua conexão se aprofunda. Sua percepção se expande. Sua confiança se solidifica. E um dia, sem aviso, você não apenas acessará os registros. Você será o próprio portal. Você será a ponte entre o visível e o invisível. Você será o canal consciente entre o passado, o presente e o possível. Você será o próprio Verbo encarnado em luz. E então, saberá. Saberá que não é sobre encontrar respostas. É sobre se tornar digno delas. Saberá que não é sobre prever o futuro. É sobre moldá-lo com consciência. Saberá que não é sobre descobrir verdades externas. É sobre lembrar o que sua alma nunca esqueceu. O campo só responde ao que é verdadeiro. A pergunta certa é um decreto, um sinal de que você está pronto para acolher a sua própria vastidão. E a prática é o pacto silencioso entre a sua essência e o todo. Um pacto que te transforma de espectador em co-criador, de buscador em mestre, de viajante em farol, de memória fragmentada em consciência unificada. Mas ainda há algo que você precisa saber. Algo que vai além do acesso. Algo que revela por que, mesmo depois de abrir os registros, muitos ainda se sentem perdidos. E é isso que vamos explorar no próximo tópico. Você já sentiu como se a vida estivesse acontecendo com você e não por você? Como se os dias se arrastassem numa sequência sem significado? Como se você estivesse reagindo ao que acontece ao redor, sem nunca ter acesso à origem de tudo? Como se houvesse uma força invisível guiando seus passos, mas sem te mostrar o mapa? Existe uma dor silenciosa em viver desconectado da origem. É o cansaço de tentar, e ainda assim sentir que está caminhando em círculos. É a exaustão de seguir conselhos externos, métodos prontos, fórmulas alheias e continuar sentindo um vazio no centro do peito. É o peso de carregar dúvidas que não se dissolvem, medos que não têm nome, padrões que se repetem como ecos de vidas que você não lembra, mas que ainda te controlam. É o eco de perguntas que nunca cessam. Por que eu? Para que isso? Até quando? Mas existe uma resposta. E ela não está fora. Ela nunca esteve. Quando você acessa seus registros akáshicos, você não está buscando algo novo. Está se lembrando. Está colapsando a ilusão de separação entre quem você é e quem você já foi. Está ativando um canal de sabedoria que sempre esteve disponível, mas que exige reverência para ser acessado. A vida então muda profundamente. A realidade externa que antes parecia aleatória
começa a revelar seus padrões, começa a te mostrar, em cada evento, um reflexo exato do seu campo vibracional. Começa a responder com precisão à sua identidade energética. E é nesse ponto que tudo se transforma. Porque agora você não está mais tentando adivinhar. Você sabe. Você sabe o que é certo, o que é alinhado, o que é seu. Porque a resposta não vem mais da mente condicionada, mas da fonte original da sua consciência. A intuição se expande como uma antena dourada que atravessa as camadas do tempo. Suas decisões deixam de ser baseadas no medo e passam a ser guiadas pela coerência do seu eu futuro. Você sente no corpo quando algo é para você. Você sente na pele a expansão da verdade. Você sente no campo o sim do universo. E o que antes era indecisão, agora é clareza. O que antes era hesitação, agora é movimento. Você se torna o alquimista da sua linha do tempo. Sim, alquimista. Porque ao acessar a origem de um padrão, de um trauma, de uma dor ancestral, você deixa de tratá-lo como um sintoma e começa a dissolvê-lo na raiz. Você vai até o momento onde tudo começou e com amor, com presença, com consciência, você reescreve. Você colapsa a antiga linha do tempo e escolhe uma nova. Você não está mais tentando se curar. Você está se libertando do ciclo que te mantinha preso à dor. E essa libertação reverbera. Ela expande. Ela recalibra tudo ao seu redor. As pessoas mudam. As oportunidades mudam. As sensações mudam. Porque agora você está vibrando em outra frequência. Uma frequência que emite um sinal claro para o campo quântico. Um sinal que diz: eu me lembro de quem eu sou. Eu sou a fonte em ação. Eu sou o criador da minha realidade. E o campo responde. Sempre responde. Ele reorganiza tudo para se alinhar à sua nova assinatura energética. Porque o campo não julga. Ele espelha. Ele reflete o que você sustenta. E quando você sustenta verdade, recebe verdade. Quando você sustenta clareza, recebe clareza. Quando você sustenta amor, recebe amor. E essa nova realidade não é um prêmio, é um reflexo. Você para de correr atrás, você começa a atrair. Você para de se comparar, você começa a se honrar. Você para de se esconder, você começa a brilhar. Porque ao acessar seus registros, você acessa a lembrança da sua eternidade. Você toca a vastidão da sua alma. Você se vê como realmente é, infinito, poderoso, soberano. E essa lembrança te transforma em farol. Sim, farol. Porque sua luz não é mais negociável. Sua energia não é mais diluída para caber em moldes. Você se torna presença viva. E quem entra em contato com você, sente. Sente algo que não sabe nomear, mas que reconhece na alma. Sente um chamado, sente uma frequência. Sente o despertar. E você, que antes se sentia perdido, agora guia. Não com palavras, mas com vibração. Não com teorias, mas com exemplo. Você encarna a sua missão. Você ancora a sua essência. E tudo muda, porque você mudou. Porque você escolheu lembrar. Porque você aceitou o pacto. O pacto de viver com presença, com poder, com consciência. O pacto de não mais terceirizar a sua sabedoria, mas de acessá-la direto da fonte. O pacto de não mais mendigar migalhas do universo, mas de sentar-se à mesa da criação. Você virou a chave. Você cruzou o portal. Você ativou a geometria da sua alma. E a partir desse ponto, não há mais retorno. Porque agora você sabe. Agora você sente. Agora você vê. E ao ver, você não consegue mais se cegar. Ao sentir, você não consegue mais se anestesiar. Ao lembrar, você não consegue mais esquecer. Você é o portal. Você é o campo. Você é a chave. E tudo que você vive a partir daqui é uma dança entre o que você emite e o que você recebe. Entre o que você sustenta e o que você manifesta. Entre o que você honra
e o que você colapsa. Então eu te pergunto, você está pronto para viver nesse nível de consciência? Você está pronto para ser responsável pela realidade que cria? Você está pronto para ser o arquiteto da sua experiência? Se sim, então declare. Declare com a sua energia. Declare com a sua atenção. Declare com as suas escolhas. Porque o campo escuta. O campo responde. O campo executa. E tudo começa dentro. Tudo começa no momento em que você diz: basta. Eu volto para casa. Eu volto para mim. Esse é o verdadeiro salto quântico. O salto de quem já é. O salto de quem se lembra. O salto de quem acessa o Akasha não como curiosidade, mas como missão. O salto de quem vive de dentro para fora, de cima para baixo, de alma para alma. Porque a partir daqui, você não está mais reagindo à vida. Você está co-criando com ela. E o próximo passo é a arte de programar esse campo. É a ativação consciente dos códigos. É a geometria sagrada impressa no seu DNA vibracional. É a transição de leitor para escritor da realidade. E no próximo vídeo, vamos dar o passo final em nossa jornada inicial de maestria. Agora que você sabe como acessar a informação, vamos te ensinar como usar a geometria sagrada e os códigos de luz para ativamente programar seu campo energético e o campo quântico, passando de um leitor da realidade para um escritor consciente dela.